Estou de volta com futebol. Com apoio de quase 40 mil torcedores, o Cruzeiro goleou o Figueirense no Mineirão. O jogo marcava a estreia do técnico Mano Menezes, mas o que chamou a atenção mesmo foram os 4 gols de William. Mais de 39 mil cruzeirenses compareceram ao Mineirão para apoiar o time. E logo aos 4 minutos, o William Bigode aproveitou a sobra, dominou e fuzilou para abrir o placar. Mesmo com a vitória parcial, Mano Menezes não parava de orientar os jogadores um segundo. E o Cruzeiro continuou em cima. Vinícius Araújo recebeu ótimo passe, mas perdeu. 3 minutos depois, o William recebeu na ponta esquerda, levou para o meio e bateu firme para marcar o segundo dele. O segundo tempo começou do mesmo jeito que o primeiro, com o time da casa pressionando. Aos 16 minutos, Vinícius Araújo desviou o cruzamento e fez o terceiro da Raposa. Eu falei que eu fiz o gol mais difícil hoje, o mais fácil, acabei desperdiçando, mas fico feliz pelo gol, é continuar trabalhando e próximos jogos continuar marcando. O Figueirense também estava jogando. Marquinhos Pedroso aproveitou a indefinição da defesa do Cruzeiro para marcar o gol de honra dos catarinenses. Mas amanhã era mesmo de William, que aproveitou 2 grandes jogadas de Marquinhos para fazer o 4º e o 5º gol do Cruzeiro. A estreia era do técnico Mano Menezes, mas o William Bigode foi o dono do jogo. Os 4 gols em uma só partida garantiram a goleada do Cruzeiro. Primeira vez, 4 gols é muito especial, né, cara? Mas como eu falei, né, podia ser 5, 10 gols. O mais importante é os 3 pontos que a gente leva aqui hoje. É uma estreia mais do que desejada, né? É uma equipe que nos 2 últimos anos jogou o melhor futebol do Brasil. E eu tenho certeza que os jogadores estavam com muita saudade de jogar bem de novo. Depois de vencer o Vasco fora de casa e diminuir a diferença para o líder Corinthians, o Atlético desembarcou em Belo Horizonte. Mais 3 pontos na conta. Trabalhando, muita humildade, está crescendo com o grupo, muito feliz. Para o próximo jogo, o time mais forte e em casa. Grupo completo. Isso é muito bom, porque o Campeonato Brasileiro é longo e nós precisamos de todos os companheiros. Vamos com tudo. Se vencer o Avaí na próxima quarta-feira, o Galo chega a 6 pontos dos 9 disputados naquela sequência teoricamente fácil, que já teve Atlético Paranaense e Vasco. Depois vem o clássico contra o Cruzeiro, onde tudo pode acontecer. O ideal é que nós tivéssemos conseguido os 9 pontos, né, disputados e conquistado os 9. Mas dentro do que nós podemos fazer, é isso que nós conseguimos, estamos felizes por isso. Mas sabemos que é pouco para ser campeão ainda. Para comentar a rodada já está aqui Everton Guimarães. Boa noite, Everton. Me conta uma coisa, a vitória foi muito fácil do Cruzeiro, né? Tem gente falando que ele fritou o treinador. Existe essa história? Bom, vamos por parte, como esquartejador. Eu sou inocente, Everton. É porque é o seguinte, o Cruzeiro venceu muito bem, sobrou. O Figueirense foi um páreo duríssimo, por exemplo, para o Atlético na temporada, né? Mas ontem o Cruzeiro deitou para cima do Figueirense. Aí vem aquela desculpa, mas o time está cansado, jogou quinta-feira. Não acredite nisso. Eu vi um time mais motivado, correndo mais compactado, jogando muito mais. E, acima de tudo, com o William extremamente feliz, né, numa manhã de domingo, fazendo 4 gols, jogando uma bola realmente redonda. Agora, é curioso, né, porque esse mesmo comportamento não se via do time do Cruzeiro, do grupo do Cruzeiro, quando o Lucha estava na Casa Mata. Então, para mim, derruba sim treinador, funcionário, jogador em qualquer instituição, segmento, sem motivação e não chega a lugar nenhum. E o Mano Menezes está no caminho certo? O Mano Menezes, Monique, eu acho que muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de previsão sobre o trabalho do Mano, né? Mas que o Mano é uma figura rotulada como um dos grandes treinadores do futebol muito brasileiro. Sério, né? É um sujeito sério, é um sujeito equilibrado, é um sujeito com uma experiência internacional, né? Passou também, fazendo estágio, ele passou pelo futebol da Europa, então ele traz algo de novo.
Eu acredito que a escolha foi muito boa. Muito embora eu seja um crítico do trabalho, pelo menos fui até o último trabalho do Mano, que foi no Corinthians, né? Mas vejo como muito positivo a escolha do Mano para dirigir o Cruzeiro. E o Flamengo é o próximo, né? Vem fortalecido aí desse clássico? Que o Mano passou por lá, inclusive saiu misteriosamente, não é? Olha, é um jogo difícil, Monique. O Flamengo tem desfalques, não é? O Cruzeiro vai basicamente com o mesmo time que atuou ontem e tal. Agora, o Flamengo é um time desfalcado, mas é um time forte. É um time que está entusiasmado, principalmente que está chegando na zona de classificação do G4. Né? Então, o Cruzeiro tem um baita adversário. Talvez o grande teste do Mano nesses 3 primeiros jogos. E o Atlético, hein? Mesmo com a vitória, tiveram algumas reclamações? Tem motivo? As reclamações de que o time jogou mal e venceu. Que bom, né? Tomara que jogue mal e vença até o final do campeonato. E aí ele será campeão. Então, o grande detalhe é que não jogou bem, mas vamos olhar para os desfalques também, que foram importantes. Muitos jogadores importantes não estiveram em campo e ainda assim o Atlético venceu. Importante a soma dos 3 pontos. E agora está pertinho do Corinthians, você acha que alcança? É um jogo para mudar essa parte de cima, é esse jogo entre Corinthians e Grêmio. O Atlético vencendo o Avaí aqui na próxima quarta-feira, joga antes do Corinthians, se vence, empurra uma responsabilidade muito grande para o bom Corinthians, que pega o bom Grêmio. É jogo para mexer na tabela. É jogo duro aí contra o Avaí, né? Muito obrigada, viu, Everton? Até quinta. Até. Os 50 anos do Mineirão foram comemorados nesse fim de semana por pessoas que ajudaram a escrever a história do estádio. Em meio ao conjunto arquitetônico da Lagoa da Pampulha, lá está ele, Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, templo sagrado do futebol mineiro. José França ouviu crescer, acompanhou os primeiros passos, presenciou o surgimento de cada uma dessas colunas. No dia 9 de março de 1961, foi contratado para ser o chefe de escritório. Cuidou de um time de 3.000 operários. 2.000 diurno e 1.000 noturno. E eu fui o responsável por todo o controle de admitir e demitir. E aquilo para mim era uma honra ver aquela multidão de gente trabalhando, e dia e noite. Com o término da obra, o seu França se tornou gerente de operações. Ficou nesta função até o ano de 2009. Hoje, esse jovem senhor de 76 anos é responsável pelas visitações no Museu do Futebol que existe no estádio. Em uma das salas, algo raro, súmulas das partidas que aconteceram no Mineirão. Todas datilografadas por ele. Fantástico, ele está de parabéns. Isso aqui é a história não só aqui de Minas, mas do Brasil inteiro. Isso aqui é Minas, isso aqui está no coração do mineiro, não tem jeito, parabéns. De 5 de setembro de 65 a 6 de junho de 2010, o último jogo, Cruzeiro Atlético e Ceará, infelizmente o Galo perdeu o Ceará de 1-0. E o primeiro jogo, a seleção mineira ganhou o gol de Bugré, de 1-0 do River Plate da Argentina. No aniversário do Mineirão, quem ganhou o presente foi ele. Ao lado da família, desfrutou de um momento único. Está no círculo central de um gramado por onde passaram grandes nomes do futebol mundial. Desde criança, a gente com 1 ano igual o meu filho aqui, a gente vinha, tirava foto, o Mineirão antigo, né? Essas bolsas de ouro eu vou guardar enquanto eu viver e a minha família vai ficar satisfeita. 50 anos de história e muitas mudanças ao longo do tempo. Aquele Mineirão, inaugurado no dia 5 de setembro de 1965, rejuvenesceu. Ficou mais bonito, mais moderno. Foi reformado para a Copa do Mundo que aconteceu no Brasil no ano passado. Por aqui aconteceram partidas memoráveis que torcedores e jogadores jamais esquecerão. Foi aqui também o palco do maior vexame da história da seleção brasileira. Aquele 7-1 para a Alemanha em 8 de junho de 2014 vai ficar marcado para sempre. Mas o Mineirão carrega muito mais glórias do que decepções. Cruzeiro e Atlético são os grandes campeões. Campeonato Mineiro, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Quantas taças erguidas e quantos craques. Reinaldo, Tostão, Dadá Maravilha desfilaram habilidade nesse gramado, mas ninguém entrou mais em campo do que o ex-lateral Nelinho, que disputou 348 partidas no Mineirão na década de 70. O ex-jogador, hoje dono de uma academia, defendeu o Cruzeiro por 9 anos e em seguida o Atlético, durante 5 temporadas. Está lá escrito e eu fico satisfeito por saber que eu consegui isso, né? E o Mineirão foi
foi o estádio mais importante na minha vida. Que venham mais 50 anos, com jogos inesquecíveis e novos títulos. E um outro cartão postal da capital foi tomado por um grupo que decidiu se refrescar nesta tarde. Pelo menos 30 jovens usavam roupas de banho nas fontes da Savassi. Elas haviam acabado de andar de bicicleta e decidiram fazer uma parada no local e ficaram ali por pelo menos 1 hora. Com a presença da nossa equipe, o grupo começou a deixar a praça. A polícia foi acionada por moradores da região que ficaram incomodados com o banho público. Sem querer justificar, neste horário fazia 32 graus, temperatura que deve ser a máxima para os próximos dias, segundo o Climatempo. Até sábado, uma pequena cidade do sul de Minas tem como atrativo a maior peça íntima feminina do país. Olhando assim, não dá para ter uma noção exata do tamanho, mas basta alguém chegar perto que o sutiã mostra porque é, no mínimo, bem diferente. A peça, feita em Juruáia, no sul de Minas, segue o modelo tradicional, com base, bojo e até aplicação de strass. O mega sutiã tem 15,7 metros de comprimento e quase 5 metros de altura. O material utilizado na confecção daria para fazer aproximadamente 1.500 peças do tamanho normal. Para que ficasse pronto, foram necessários mais de 90 metros de tecidos, 25 metros de espuma, além de vários tubos metálicos para dar a forma. A novidade apresentada na capital mineira da moda íntima marca o início da 11ª edição do Fest Lingerie. E o esforço de representantes de 140 empresas do setor na cidade rendeu a Juruáia mais um título, o de maior sutiã do Brasil. Todo esse trabalho em equipe sempre nos traz ótimos resultados e é isso que a peça representa. Um polo que já é tão evidenciado no Brasil, a gente fica muito orgulhoso em fazer parte desse projeto. Márcia veio de Franca, no interior de São Paulo. Acostumada com sutiãs de vários modelos, a comerciante conta que um desses ela nunca imaginou ver na vida e vai guardar a recordação ao lado da peça gigante com carinho. Nunca vi, né? O tamanho, né? Impressionante o tamanho e perfeito, né? Perfeito, lindo. A seguir, protesto marca desfile de independência na capital e ainda o aniversário bem mineiro do Mercado Central. É daqui a pouquinho aqui no Jornal Band Minas. Agora são 7h10. Jornal Band